Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto que tem chacoalhado o mundo científico brasileiro, que é a teoria do design inteligente, em oposição à teoria da evolução. Pela postura que a maior parte dos professores das ciências biológicas e cientistas brasileiros adota, a teoria da evolução deixou de ser teoria para ser quase que uma verdade religiosa, um dogma inatacável por qualquer ângulo que se observe. Isso a gente vê, eu que sou leigo, vejo isso de forma muito cristalina e clara nas notícias que circulam nesses meios. Entretanto, a teoria da evolução continua sendo teoria. Ela não foi provada nem nos seus aspectos mais básicos. Eu que sou leigo, tenho alguns desafios para os evolucionistas, que são sempre muito bem-vindos aqui no programa, desde que aceitem o contraditório, coisa que eles não aceitam. Hoje, o Vejam Só recebe com muita alegria o melhor e maior representante da teoria do design inteligente, que não é, apesar das acusações dos evolucionistas, uma linha de raciocínio religiosa. Nós vamos falar bastante sobre isso durante o programa e mostrar que até ateus, né, ou agnósticos esposam a teoria do design inteligente e não são cristãos que endossam essa teoria, não apenas. Pelo contrário, gente de outras religiões também, porque trata-se de uma posição científica e não religiosa. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, hoje recebendo o Dr. Marcos Eberlin. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos, paz e graça. Mais uma vez, um privilégio estar aqui com vocês, principalmente debatendo essa teoria, né, que tem contra-revolucionado a ciência das nossas origens. Dr. Marcos Eberlin é um renomadíssimo cientista, você vai ver na matéria de abertura, ele já esteve aqui algumas vezes, tem estado na grande mídia brasileira, já nós vamos mostrar isso, né? E ele é o coordenador do Discovery Mackenzie, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas ele é oriundo da Unicamp, que é uma das universidades mais prestigiadas do mundo, e foi lá que ele fez o seu nome numa área que eu não consigo dizer nem o nome. Como é que chama aquele negócio? É espectrometria de massas, pastor. Espectrometria... Como é que é? De massas. Espectrometria de massas. O que faz esse ramo da ciência? É uma técnica que investiga... Macarrão? Poderia ser também. Mas investiga a matéria. E, através dessa investigação, determina a massa dos elementos, das moléculas e também a sua estrutura. Então, é uma técnica de amplas aplicações. Então, desde analisar perfumes, medicamentos, até diagnósticos clínicos, a parte de tumores cerebrais. Então, tem uma filha, né, que desenvolveu a caneta do câncer com espectrometria de massas. É uma técnica que realmente vai a fundo na matéria, determina a sua estrutura, elementos, moléculas, amplo espectro de aplicações. E é esse irmão, que é irmão em Cristo, que vai conversar conosco sobre ciência e fé. O senhor é de qual igreja? Pastor, eu sou batista e agora sou quase presbiteriano. E frequento a primeira de Campinas e agora aqui a Pinheiros, em São Paulo, presbiteriana. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos conhecer um pouquinho mais do assunto que vamos discutir, que o nosso tema de hoje é o cientista que esposa a teoria da evolução é mais cientista ou está mais próximo da ciência do que aquele que esposa a teoria do design inteligente? O Zeca preparou a matéria, vejam só.
Aqui no Vejam Só, já debatemos sobre a tensão que existe entre ciência e o pensamento teológico. Um debate antigo, porém aberto e muito claro. Muitos, inclusive, ainda mantêm a posição de que esses dois ramos não conseguem conviver. Ou você escolhe um ou o outro. Só que hoje abriremos uma nova página no debate científico, pelo menos aqui dentro do Vejam Só. Discussão essa que recentemente ganhou destaque no universo acadêmico. Queremos responder a seguinte pergunta: acreditar na evolução, na teoria proposta por Darwin, é mais científico que acreditar no design inteligente? Essa é uma tensão que só aumenta, principalmente com o destaque que o DI tem ocupado, não apenas no universo científico, mas também na mídia. Prova disso aconteceu recentemente, com a nomeação do novo presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A comunidade científica reclamou muito de um defensor do DI ter um cargo tão importante, dizendo que o design inteligente é um disfarce do criacionismo bíblico e, logo, não é ciência. Para nos ajudar nesse bate-papo, recebemos um dos mais reconhecidos e premiados cientistas brasileiros da atualidade, o professor Marcos Eberlin. Fique ligado, nossa entrevista de hoje está apenas começando. Muito bem, olha, vamos começar dando dicas para você. Quem se interessa, mas se interessa de verdade pelo assunto ciência e fé em relação à teoria da evolução e à teoria do design inteligente, já vou mostrar para você um livro que, inclusive, nós já sorteamos aqui. Entrevistamos o autor, o Dr. Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin, já na segunda edição. A primeira edição está esgotada há muito tempo e chegou a ser vendida aqui nos sebos do Brasil por mais de R$400, dado o valor científico dessa obra, que agora foi... Então, aqui na 1, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Dr. Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin, Desafio da Bioquímica e a Teoria da Evolução. Dr. Michael Behe foi trazido aqui pelo Dr. Marcos Eberlin, né? Que é o promotor desse pensamento aqui no Brasil. E o livro do Dr. Marcos Eberlin, o primeiro que a gente difundiu aqui, o famoso Fomos Planejados, né? Cujo título já demonstra claramente a intenção do autor. Cientificamente provando que houve um planejamento para a vida, no caso aqui, a vida humana, né, doutor? Sim, a vida na Terra em todas as suas diferentes formas. Não é só a vida humana que foi planejada? Não, eu acho que não. Eu acho que tudo, todas as diferentes formas de vida mostram sinais claros de um propósito e um planejamento. Então, tudo constitui um todo. Até a vida de uma ameba? Até a vida de uma ameba. A gente sabe que bactérias hoje têm papéis importantíssimos na vida. Eu falo no Antevidência, que você vai falar agora, né? Eu vou, só para quebrar as pernas do meu diretor, que o que eu estou fazendo está muito errado do ponto de vista da televisão, né? Quebra o eixo toda hora, coitado lá, tem que se virar. Mas fazer o quê, né? É 2 ou 1? 1. Tá aqui, ó. Esse é o livro que acaba de sair, Dr. Marcos Eberlin, saiu em inglês e em português, coisa raríssima na história do mundo, né? Especialmente em relação a brasileiros, mas está aí, ó, o livro Antevidência, que já ele vai explicar o que significa esse título, essa expressão e qual é o valor dela, mas é um livro para cientistas e para pessoas que se interessam pelo assunto, porque o Dr. Marcos Eberlin tem um grande dom. Ele não é apenas um cientista, ele também é professor, então ele fala nos seus livros de uma maneira muito didática para que o leigo, como eu e você, possamos compreender do que o texto está falando, né? E por que os cientistas acreditam assim ou assado. Pode falar, Dr. Marcos Eberlin, o que é antevidência? Antevidência é uma capacidade que apenas mentes inteligentes têm de observar um sistema, pastor, verificar naquele sistema que quando ele estiver funcionando,
ele vai apresentar um problema seríssimo, que pode aniquilar todo o benefício daquele sistema. E como ele tem uma mente inteligente que consegue planejar, moldar o futuro e prever esse futuro, ele falou, opa, vai dar um problema no futuro com esse sistema. E de antemão ele vai lá e provê a solução. Então, antes do problema aparecer, a solução já está lá esperando o problema. E somente mentes inteligentes teriam essa capacidade. E a gente vê a capacidade de antever, prever, é a antevidência. E essa antevidência a gente vê exemplos claríssimos no universo e na vida. Problemas seríssimos que, se acontecessem sem a solução, eliminariam a vida, o universo se desfaria, a vida seria aniquilada. Mas ele, percebendo o problema, né, esse ser com capacidade de antever, de antemão providenciou a solução. Então, exemplos claríssimos de que uma mente inteligente planejou com propósito o universo e a vida. Não, eu tenho que pôr a enquete no ar. Eu esqueci de... Hoje eu estou mais perdido que segue em tiroteio. Vamos lá. O irmão já falou explicou o título do livro, já a gente vai se aprofundar, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. A ideia é a seguinte, você responde com toda a liberdade, tá bom? Para você, leigo ou leiga como eu, um cientista que acredita no design inteligente e não na evolução, é menos cientista? Eu queria saber um pouco mais sobre design inteligente. Então, aguarda um pouquinho, né, para você votar, né, na enquete, a fim de que a gente vai explicar tudo isso direitinho para você. Sim ou não, tá bom? Vamos lá. Voltando, doutor, para falar da antevidência. Esse ser inteligente que o senhor está dizendo é o ser vivo ou é o criador do ser vivo? Olha, como cientistas, pastor, a gente não tem como discutir essa questão. Exatamente quem seria essa mente inteligente? A gente sabe que foi uma mente inteligente, sabe que ele, com antevidência, com planejamento, com propósito, fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Mas a ciência, como ciência, ela não tem ferramentas para investigar esse ser. A gente investiga a sua obra, o universo e a vida. O universo e a vida estão aí disponíveis. A gente vai no universo e na vida e fala, puxa, isso aqui foi feito com antevidência. Soluções incríveis, geniais, foram providenciadas antes que os problemas aparecessem. Foi feito com uma complexidade absurda, irredutível, com informação, arbitrário, o código da vida. Agora, quem seria essa mente? A ciência não tem ferramentas para dizer. Então, o que nós fazemos no design inteligente? A gente reconhece a limitação científica, nós não temos como responder, e a gente remete essa questão para a filosofia e para a teologia. Então, olha que interessante também o design inteligente. Ele limita a ciência aos seus limites reais. A gente não diz que a ciência é absoluta, vai explicar tudo. Ela não vai, ela falha, ela vai até um certo ponto. É magnífica a ciência, mas ela vai até um certo ponto. Ela percebe antevidência, ela percebe inteligência no universo e na vida, mas ela não consegue acessar essa fonte de inteligência. E ela joga essa questão para a filosofia e para a teologia. E nós, como gentes, né, pastor, o senhor, todos os nossos ouvintes, como mentes inteligentes, podem adicionar a essa descoberta científica a sua filosofia e sua teologia e interpretar quem seria essa mente. Eu, como gente, coloco a minha filosofia e a minha teologia e digo, olha, não há dúvidas que para mim é Deus e o Deus bíblico. Aí o pessoal, nossa, olha só, religião, né, pastor? Veja só, o Marcos é um religioso, é um fanático, alguma coisa assim. Não, eu baseei a minha inferência num dado científico. Fundamentado em dados científicos que nós, como gente, podemos fazer essas inferências. Como o senhor bem disse no início do programa, pastor, tem pessoas que acham que não é o Deus bíblico, foram os ETs. A panspermia. Então, será que o design inteligente seria uma vertente da panspermia? Absolutamente não. A gente não parte do pressuposto que foi um ET. Mas alguns pegam esse dado científico e falam, foram uns ETs. Outros acham que foram vários deuses, politeísmo. Outro acha que foi um Deus que já morreu, que já não está mais por aqui. Então, as implicações filosóficas e teológicas do achado científico de que foi uma mente inteligente são amplas e profundas. Mas e daí? Toda teoria científica tem implicações
E essas implicações ou levam numa ou na outra direção. Cada um de nós tem liberdade plena para fazê-las. Bom, vamos voltar à ideia da antevidência. Sim. Né, que é o título do seu livro. É um critério que tem a ver com o design inteligente ou não, né? E eu queria que o senhor falou bastante sobre a importância da antevidência e como ela é facilmente perceptível, mas não deu nenhum exemplo dela. Vamos dar vários. Então, olha só, será que faz parte do design inteligente? Sim, o design inteligente é um empreendimento científico defendido por cientistas através do método científico. E para que a gente possa fazer essa ciência do design inteligente, foi necessário estabelecer critérios, parâmetros, padrões. E nós temos 3 principais: a complexidade irredutível, a informação arbitrária e a antevidência, que a gente fala que é genial. Então, são os 3 pilares da teoria do design inteligente: complexidade, informação e antevidência. E por que a gente diz que a antevidência é um dos critérios mais fortes? Eu acho que é o mais forte a favor do design inteligente. Porque só mentes inteligentes conseguem analisar um sistema e prever como esse sistema vai funcionar. Ao prever esse sistema funcionando, detectar ali um problema que vai ocorrer no futuro, ele não ocorreu ainda. Então, a evolução não tem tempo de aprender com esse problema, porque o problema vai ocorrer no futuro, não ocorreu ainda, e se ele ocorrer, a primeira vez que esse problema ocorrer, a vida está eliminada. E ele, percebendo isso, ele já introduz no seu sistema a solução, antes mesmo do problema ocorrer. Então, vamos dar um exemplo, pastor. Veja a fecundação do óvulo. Quantos espermatozoides um homem fornece para essa grande corrida da vida? São 200 milhões de espermatozoides que começam a corrida da vida. E há apenas um óvulo lá no final esperando esse espermatozoide chegar. Esses 200 milhões vão sendo reduzidos ao longo dessa corrida. Né? Eu até brinco, né? Tem que virar para a direita, eles viram para a esquerda, alguns se perdem pelo caminho. Chegam ao redor do óvulo 200 espermatozoides. Por que 200 espermatozoides? Porque o cálculo foi feito, olha, ocorrerão perdas durante o caminho, eu tenho que usar um excesso, vai chegar a 200. Mas 200 espermatozoides ao redor de um óvulo é um perigo mortal para a vida. Então, o sujeito que anteviu a vida falou assim, nossa, está chegando 200, eu preciso mandar 200, mas aqui a gente tem um problema mortal. Porque se 2 espermatozoides perfurarem o óvulo, a vida está eliminada, é polispermia. Apenas um espermatozoide pode perfurar o óvulo. Então, o sujeito que orquestrou, previu e anteviu a vida falou assim, olha, é um problema mortal. 200 espermatozoides, a vida está correndo um risco absolutamente incrível aqui. O que ele fez, reverendo? O primeiro espermatozoide que perfura o óvulo, imediatamente um processo metabólico magnífico, uma chuva de cálcio e tudo mais, do ponto de vista químico é espetacular, endurece imediatamente a parede do óvulo, de forma que o segundo espermatozoide não pode mais perfurar. E evita-se, então, um problema mortal. A polispermia, um tumor cresceria na mulher e a vida estaria eliminada. A criança morreria e mataria a sua mãe. O bebezinho ali em formação. Então, foi um problema que foi previsto, antevisto. E a solução foi implementada, o endurecimento do óvulo. Se essa solução não estivesse lá desde o primeiro momento, que a primeira fertilização de um óvulo por um espermatozoide ocorreu nesse planeta, a vida estaria eliminada. Não dava para a evolução aprender com esse problema, né? Porque a evolução aprende, é tentativa e erro. Não dá, né? A primeira tentativa, com o erro, a vida estaria eliminada. E N outros exemplos que a gente pode citar durante todo o livro, né? Eu falo de vários exemplos na vida, no universo. Universo, pastor, a gente tem um Sol que emite radiação ultravioleta. Essa radiação é boa? Em parte é boa, em parte é do mal. Ela acabaria com a vida nesse planeta. Tem o UVE, o UVB em excesso. Então, o sujeito, né? Posso chamar assim, né? Vamos falar de uma forma geral. Projetista. O projetista. O projetista fez o quê? Ele, percebendo que o Sol estava emitindo radiação ultravioleta perigosa, ele colocou um filtro solar no nosso planeta. A nossa atmosfera filtra a radiação ultravioleta. Eu falo bastante no livro O Antevidência. O UVC, que é de altíssima energia, o oxigênio barra.
Ao barrar o VC, o oxigênio gera ozônio, a camada de ozônio. Essa camada de ozônio agora filtra o excesso de UVB. E o UVA, que é benéfico para a vida, é totalmente transparente pela nossa atmosfera. Então, se essa atmosfera filtrando o ultravioleta do Sol não tivesse presente desde o início, a vida, se formasse nesse planeta, estaria eliminada. Então, é uma solução para um problema, a radiação ultravioleta que causaria danos à vida. Esse problema que foi solucionado com uma atmosfera perfeita, um equilíbrio mágico de reações químicas que ocorrem ali. Então, tudo foi planejado com propósito para que a vida enfrentasse problemas e pudesse vencê-los. Agora, tem um exemplo no seu livro que é muito curioso. Ovo de galinha. Esse acho que é um dos melhores, né? Eu falo no meu livro, eu não lembro o nome da pessoa, mas ele disse assim, perguntaram para ele uma vez, se você tivesse que, sob risco de morte, nomear a invenção mais magnífica desse planeta, desse mundo que vivemos, qual que seria? Ele falou, o ovo de galinha. Porque é uma máquina fantástica. A gente fica pensando que o ovo é uma coisa simples, né? Você vai lá, faz fritinho e tal, né? Cozido, compra na feira. Mas o ovo é uma estrutura de uma engenharia, de uma química, de um planejamento e de um propósito magníficos. E muita antevidência. Imagina, pastor, o pintinho fica lá crescendo por 21 dias, dentro de uma casca dura. Aquilo lá está mais para um túmulo do que para um berço. Porque ele morreria sufocado, 21 dias dentro daquela casca dura. Mas a gente foi olhar com o microscópio, o que acontece? O ovo é todo furadinho, sabia? Não. Ele tem milhares e milhares de pequenos orifícios na junção das suas placas. Pequenas placas formam, não é uma estrutura única. E esses furinhos permitem que o pintinho ali dentro respire durante os 21 dias. Ele troca CO2 e oxigênio com a atmosfera. Incrível, não é? O sujeito que orquestrou a vida, né, o planejador, ele falou, opa, magnífico. Essa é uma estrutura sólida, resistente. A galinha, a mãe pode ficar em cima sem quebrar, mas o bichinho vai morrer sufocado. Deixe eu criar, então, um sistema de respiração. Tem artérias, tem veias, tem uma película interna, uma membrana com ar. E ele respira por 21 dias. Na hora de nascer, um biquinho especial é formado especificamente, bastante duro e resistente, para que ele possa quebrar o ovo para sair de lá de dentro. E ao quebrar o ovo, ele perfura essa membrana interna, respira o ar. A galinha gira o ovo, né, de 2 em 2 horas para esquentá-lo de todos os lados. Sinais e mais sinais evidentes de que uma mente inteligente planejou tudo aquilo, previu os problemas, a necessidade de oxigênio, de aquecimento, na hora de nascer, né, um biquinho especial para que ele pudesse só quebrar o ovo. Depois que ele quebra o ovo, ele perde esse bico, né, ele continua com o seu bico normal. Sinais claros de antevidência. Uma mente inteligente andou planejando com propósito a vida e o universo. E a gente descobriu isso com ciência, pastor. Ciência na sua mais pura essência. Foi investigando o universo, foi investigando o ovo, foi investigando a fertilização, foi através dos nossos equipamentos científicos, dos espectrômetros de massas, dos equipamentos de ressonância magnética nuclear. Foi no laboratório científico que nós descobrimos essas verdades. E pela teoria da evolução, esta sofisticação toda não seria alcançada pelo método de tentativa e erro? Esses problemas que eu discuto no meu livro especificamente é um tudo ou nada. Quando o problema apareceu, a solução deveria estar lá, senão a vida estaria eliminada. Então a evolução é um processo de tentativa e erro que vai aprimorando o sistema ao longo de milhões e milhões de anos. Nesses exemplos não teria como isso acontecer, ou a solução estava lá ou a vida estaria eliminada. E essa solução teria que ser prevista. E previsão, antevidência, é uma característica única de mentes inteligentes. Claro. Somente mentes inteligentes poderiam fazer isso.
Tem também no livro um exemplo sobre borboleta. Borboleta é sempre um bichinho muito legal. Todo mundo gosta de borboleta. Mas a mariposa, que eu não sei por que existe, também é citada por você. A mariposa ninguém gosta. Olha, mas a mariposa é um bicho fantástico. Tem algumas mariposas que eu até brinco, né? Born to sex. Nascem e têm que se reproduzir rapidamente. Poucos dias, pastor. E elas têm que achar... O macho tem que achar a fêmea. E ele não pode brincar em serviço. Ele não pode se distrair. A tarefa dele é achar a fêmea, reproduzir e preservar a sua espécie. E como é que ele faz isso? Ele nasce longe da fêmea. Então, a fêmea, olha só que sistema magnífico, interdependente, e que se qualquer coisinha falha, aquela mariposa estaria extinta, porque ele tem poucos dias para se reproduzir. A fêmea emite um perfume, um feromônio, e esse perfume se espalha pelo ar. Ela não sabe onde o macho está, então ela lança esse perfume pelo ar. E o macho tem que detectar a fêmea através desse perfume. Mas imagina, reverendo, quantas moléculas estão aí pelo ar, né? Molécula de tudo quanto é tipo e tudo quanto é gosto, né? Tem oxigênio, nitrogênio, tem poluentes, tem outros tipos de feromônios que estão por aí, não especificamente daquela mariposa. E aí eu falo no livro, tem mariposas que tem uma anteninha. Você já viu aquela anteninha, né? Com uns cabinhos assim? E essa antena talvez seja o sistema mais eficiente de amostragem conhecido pelo homem. Os químicos nos seus laboratórios fazem sistemas de amostragem, né? A gente fala, nossa, que sofisticado, que maravilha. Detecção de moléculas, como o espectrômetro de massa, fala, olha, detecta poucos milhões de moléculas. Essa mariposa, com essa anteninha, ela varre o ar e ela consegue detectar de 2 a 3 moléculas a 11 quilômetros de distância. É sobrenatural. Não dá para acreditar. 11 quilômetros? Ela 11 quilômetros. Se a fêmea estiver num raio de 11 quilômetros, ela detecta. E pega 2 ou 3 moléculas no ar. Porque ela sai com essa anteninha batendo assim no ar. Primeiro que a estratégia de amostragem é perfeita. Do ponto de vista químico é perfeita. A anteninha tem uma película que absorve especificamente aquela molécula do perfuminho que a fêmea liberou. E ele vai, se tiver 2 ou 3 moléculas, ele detecta. Eu falo no livro, para um espectrômetro de massas detectar moléculas, a gente precisa, na média, de pelo menos 100 milhões de moléculas. 100 milhões de moléculas. Pensa bem, gente, dá uma olhada. Veja se isso é razoável, não é? Uma mariposa consegue 2 ou 3. Nós, com toda uma gama de engenheiros químicos e físicos, trabalhando por décadas e décadas e décadas na ciência, o equipamento mais sensível que a gente conseguiu formar, detecta, se chegar pertinho do equipamento, 100 milhões de moléculas no mínimo a gente precisa. O bichinho a 11 quilômetros de distância consegue detectar 2 ou 3 moléculas no ar e ele vai e o pior, ele vai em direção à fêmea, ele não se perde. Ele acha a fêmea e em poucos dias se reproduz. Ou seja, um problema seríssimo. Como achar a fêmea? Aí é um sistema interdependente. Ele fez, primeiro, vou fazer com que a fêmea libere um perfume. Vou fazer um sistema de amostragem que detecte especificamente aquele perfume. E tem que ser extremamente sensível. 2 ou 3 moléculas. Isso beira ao sobrenatural. Isso é um milagre. Porque há outros milhões de moléculas e coisas diferentes no ar. Sim. E ele consegue perceber aquela molécula. Opa, esse é o perfume da fêmea. E ele não só percebe, mas ele vê de onde que esse perfume está vindo. Ele consegue se guiar, ele vai e acha a fêmea. É assim, por isso que eu digo, né? Chesterton, um grande filósofo, né? Meu preferido, disse isso, e o Pondé parafraseou, olha, quem não crê em Deus, crê em algumas coisas absurdas que estão por aí. É um absurdo a gente imaginar que esse processo, lenta, gradual e sucessivamente, essa mariposa foi aprendendo a fazer isso. E que, através de mutações aleatórias, essa antena, que é espetacular, sobrenatural, se desenvolveu. O bichinho não poderia esperar, ele estaria extinto. Ele nunca encontraria a fêmea. E se a fêmea lançasse o perfume e ele conseguisse detectar, não dava certo. Se ele tivesse o sistema de detecção, mas a fêmea não lançasse o perfume, tudo casado, planejado
Tudo na vida revela planejamento e propósito. O design inteligente é evidente. É evidente à luz da ciência. Por isso que a gente cresce no mundo todo, viu, pastor? Por isso que a gente causa esse barulho todo, essa inquietação toda. Tá. Daqui a pouquinho a gente continua com falando do livro e de outros exemplos de antividência, mas antes eu queria chamar a sua atenção para a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, que tem um curso bíblico presente em todas as suas filiais. Você está ouvindo o Dr. Marcos Eberlin, alguém que crê na Palavra de Deus. No próximo bloco a gente vai discutir as ideias que estão circulando aí na grande mídia, né, criticando os cientistas do design inteligente, porque parece que eles são fanáticos religiosos tão somente. Vamos fazer questionamentos aí também ao Dr. Marcos Eberlin. Eu anotei aqui as críticas principais que foram publicadas num artigo que saiu na Folha de São Paulo. Aliás, o senhor escreveu e um outro professor escreveu também, né? Um evolucionista e o senhor... O sim e o não. Representando design inteligente. O senhor vai ter que responder para mim algumas coisas, mas a palavra de Deus, ela não tem o objetivo de nos ensinar a ciência, ela tem o objetivo de nos mostrar como chegar ao Criador, como chegar a Deus. Se você quer conhecer melhor a Bíblia, mesmo que você não seja cristão, a Academia Teológica da Graça de Deus tem mais de 600 unidades espalhadas no Brasil todo e você pode se matricular numa delas para fazer o curso bíblico. Todas elas têm o curso bíblico. Há vários outros cursos que a grade mantém também, porém não em todas as filiais. Então, amanhã, no horário comercial, tem que ser amanhã, né? Durante o expediente comercial, você liga para a 0 Operadora 11 3115 0819, 31150819 e se informa a respeito do melhor endereço para você, onde quer que você resida no Brasil, tá bom? E assim você vai estudar a Bíblia e conhecer os fundamentos das Escrituras Sagradas, apresentando o Criador, que no caso do Dr. Marcos Eberlin, ele identifica como o grande projetista da vida. Agora, o senhor disse uma coisa interessante, o senhor disse que Deus fez todas as coisas e fez prontas, elas não evoluíram? Olha, elas sofrem alterações, adaptações, modificações. O Michael Behe, no seu novo livro agora, que a gente também está traduzindo, vamos trazê-lo aqui, quem sabe, né, para lançar, o Darwin de Wolves, ele fala, olha, muita coisa altera, modifica, mas tem um limite, família. Então, canino, ele se altera, se modifica. Cães, lobos, raposas, coiotes, felinos, a mesma coisa. Mas são adaptações e variações já embutidas no nosso código genético. Eu digo que é design inteligente genético. Então, essas variações e essas adaptações já foram também previstas, com propósito pelo foresighter, né, em inglês, o antevidente, aquele planejador que consegue moldar o futuro, já percebeu que ele precisaria variar a sua criação, a sua obra, para que ela pudesse se adaptar às diferentes condições ambientais. Mas, por exemplo, doutor, o senhor vai responder no próximo bloco. Claro. A raposa e o cão têm um bicho anterior comum, e desse bicho saiu o ramo para a raposa, e saiu o ramo para o cão, e saiu o ramo para o coiote, ou a raposa sempre foi raposa, o coiote sempre foi coiote e o cão sempre foi cão. Daqui a pouquinho, o senhor responde, a gente vai para o intervalo, voltamos já com muitas outras coisas aqui no Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje entrevistando o Dr. Marcos Eberlin, que é do Discovery Mackenzie, coordenador do Discovery Mackenzie. O que é o Discovery Mackenzie, hein, doutor? É o núcleo de pesquisas Mackenzie em ciência, fé e sociedade. Nós queremos ver o que a ciência diz a respeito das nossas origens e quais seriam as implicações dessas descobertas científicas sobre a nossa fé e a nossa sociedade. A gente sabe que as implicações são extensas e fortíssimas, não é? As ideias científicas têm influenciado a nossa fé e a nossa sociedade e a gente quer fazer esse estudo, essa pesquisa que de uma forma ampla, geral e restrita,
discutir ciência com fé e implicações à nossa sociedade. Um colega seu, o senhor era da Unicamp, né? Mas agora o senhor está na Universidade Mackenzie, e um colega seu foi nomeado o coordenador do CAPES, né? Que é a entidade ligada ao Ministério da Educação e Cultura, ao MEC, que o MEC não chama mais Educação e Cultura, né? Eu sou das antigas, que coordena então os cursos de pós-graduação. E ele se declarou adepto da teoria do design inteligente e tem recebido uma chuva de críticas, como se os cientistas que esposam a teoria do design inteligente não fossem cientistas de verdade. A Folha de São Paulo, na edição de sábado, publicou um debate, né? O senhor foi um dos debatedores. O tema era: o design inteligente, tido como vertente do criacionismo, é uma teoria científica válida? E o professor Diogo Meyer, o senhor o conhece? Conheço. Ele foi o representante do não. Ele diz que negar a evolução é ignorar o conhecimento. Entre os vários argumentos que ele coloca aqui, eu separei um que eu gostaria que o senhor respondesse, que eu acho que é o núcleo. Ele roda muito em volta do mesmo assunto. Né? Ele quer dizer que a teoria do design inteligente, por pressupor um criador, seja ele quem for, é religião. Então, para ser cientista, você não pode acreditar num criador, né? Mas esse argumento eu achei forte. Ele diz assim, vou ler a citação dele: sem especificar, porque ele diz que a teoria do design inteligente cientificamente não pode dizer quem é o projetista. Diz que existe um projetista, mas não pode dizer quem é o projetista. Então, sem especificar quem é o projetista ou como fez a estrutura que ele criou, que é a vida, não aprendemos nada e não podemos planejar experimentos para testar a teoria. Assim, o design inteligente não é ciência e não deve ter lugar numa instituição científica ou em aula de ciência. Professor Diogo Meyer, e eu estou sem meus óculos, não consigo ler aqui agora onde ele dá aula. Ele é do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo. Portanto, alguém extremamente graduado. Bom, vamos comentar essa afirmação de que... Quer ler? Não, sem problema, já. Eu li, né? Então, olha, será que realmente se a gente não identificar o designer, a tese do design inteligente cai? Absolutamente não. Essa na realidade, é uma infantilidade filosófica a gente questionar a identidade do designer como sendo uma restrição à teoria do design inteligente. Porque em filosofia a gente já aprendeu isso, né? Que todo efeito tem uma causa. E essa causa primeira, não causada, ela precisa ser não causada. Então, ela não tem uma fonte conhecida. Ela sempre existiu. Agora, nós temos como acessar essa causa não causada em ciência? Muitas vezes não. Então, a gente, por exemplo, vai em arqueologia. Arqueologia, você vai lá e acha um instrumento feito por mentes inteligentes. Aí você vê que foi uma mente inteligente que fez. Agora, você sabe quem fez? Absolutamente não. Você pode inferir, você fala, talvez foi uma civilização do passado e tudo mais. Agora, por que nós não podemos inferir quem fez aquela obra que nós descobrimos através da arqueologia? Nós vamos dizer, foi um acidente? Foi uma grande explosão que causou aquela ponta de flecha, aquele vaso? Não, absolutamente não. Nós, como cientistas, falamos, olha, foi uma mente inteligente que fez esse vaso, agora eu não sei quem foi. A arqueologia é o programa 7. Se um dia aquelas antenas que ficam prospectando o universo, se um dia a gente detectar um sinal inteligente, a gente vai falar assim, é um sinal inteligente, emitido por uma mente inteligente. Aí a população toda, no planeta todo, vai perguntar para o cientista, mas quem é essa mente inteligente que lançou esse sinal? Ele falou, não sei, eu só sei que é uma mente inteligente que emitiu o sinal, não é assim que aconteceria? Aí ele vai falar assim, não, então, já que eu não consigo identificar quem mandou a mente inteligente, isso não é ciência, é pseudociência, vamos esquecer tudo mais, nunca detectamos ETs no universo. É infantilidade, realmente, a gente dizer que porque a gente não consegue acessar a causa do sinal inteligente ou da obra inteligente, a gente não pode estudar a obra e dizer que foi uma mente inteligente.
Então, eu dou um exemplo bastante claro no meu livro Fomos Planejados. Suponha que os ETs cheguem nesse planeta, reverendo. Pensa bem, todo mundo aí, olha, os ETs finalmente chegam nesse planeta, porque o Carl Sagan diz que existem milhões e milhões por aí. Fermi diz, se tem tanto, cadê, né? Mas suponha que existam mesmo. Tem em Varginha. Em Varginha tem. Disseram que está enterrado lá no Instituto de Química da Unicamp. É verdade? Não, acho que não. Acho que não tenho certeza. Nunca fiquei lá atrás. Mas suponha que aqueles ETs que finalmente chegam aqui nesse planeta, mas já se passaram 200 milhões de anos, toda a civilização humana já foi extinta, não tem mais nada, não sobrou nada, só um pendrive. Aí o ET, eu brinco, né? Ele tem um laptop com saída USB e ele pega e conecta o pendrive, né? E ele fala, nossa, olha aqui, é um software, é inteligência, tem códigos. Tem antievidência nesses códigos, porque olha só, tem um antivírus instalado. Ele previu o vírus, né? Pôs um antivírus, um monte de coisa. Tudo. O que o ET vai falar? Olha, detectamos sinais que uma mente inteligente um dia habitou esse planeta. Aí ele manda o sinal lá para o chefe dele, né? O ET-chefe, ele fala, quem foi? Quem são esses seres que um dia habitaram esse planeta? O que ele vai dizer? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Então esquece, não é uma mente inteligente porque você não me disse quem é. Entendeu o problema? É simplesmente uma saída. É um desvio de atenção, é uma estratégia de desqualificar a teoria através de pseudos limitantes que ela teria. A gente não tem essa limitação. A gente estuda o universo e a vida, a gente detecta sinais claros de um designer inteligente, a gente não sabe quem é, e daí? Essa é uma limitação da ciência, não do design inteligente. É intrínseco à ciência. Ela só tem a obra, ela não tem como acessar o causador dessa obra. Então, agora eu vi essa sua resposta, o artigo da Folha de São Paulo, o debate, né? O Dr. Marcos Eberlin é o que faz a defesa da teoria do design inteligente como ciência, aliás, de maneira muito, muito brilhante, e sem ficar rodando em volta do mesmo assunto, como eu como leigo, vi no artigo do professor Diego. Agora, eu queria fazer uma pergunta aos evolucionistas. Se cabe a crítica de que não pode ser chamado de ciência aquilo que não explica como o projetista fez a estrutura, eu queria saber, a teoria da evolução já reproduziu em laboratório? Porque o que o professor fala aqui é que se eu não consigo dizer como que o criador fez a estrutura, eu não aprendo nada e não posso planejar experimentos para testar essa teoria. Ok, já foi testada a teoria de que um raio criou a vida numa sopa de elementos químicos que boiava no mar? Isso já foi reproduzido no laboratório? Alguém já gerou vida da não vida num laboratório? Isso já aconteceu? Olha, já testaram, pastor. Por exemplo, nos experimentos de Stanley Miller. Tentaram reproduzir. Qual é a grande conclusão desses experimentos? É impossível. É impossível, a partir de moléculas inanimadas, você gerar qualquer coisa que seja significativa, seja realmente importante para a vida. Os experimentos de Stanley Miller provaram exatamente a tese que ele tentou refutar. Provaram que só mentes inteligentes produzem compostos biologicamente ativos e importantes, enantiomericamente puros e tudo mais. Então, eu explico no meu livro, o experimento já foi feito e refutou a evolução química. Aí. Estivemos no laboratório... Por que o design inteligente tem que dizer como é que Deus criou as coisas e a teoria da evolução não me diz como é que surgiu a vida? Olha só... Por que a teoria da evolução pode e o adepto do TI não pode? No Darwin de Wolves, o Michael Behe fala, olha, por mais de 40 anos estudamos a bactéria E. coli no laboratório e verificamos se a evolução era viável ou não. 40 anos de E. coli corresponde a bilhões de anos de reprodução humana, ou tudo que a gente imagina que os homens viveram nesse planeta. Qual foi a conclusão dos experimentos o cientista chama Lenski?
Ele ficou por 40 e poucos anos estudando E. coli. Todo dia ele ia lá e estudava as gerações após gerações. Sequenciamos todo o código genético, o genoma dessas bactérias. O que a gente descobriu? A evolução ocorreu? Absolutamente não. Todos os processos foram de degradação, de destruição e de diminuir a sofisticação dessas bactérias. Não é a segunda lei da termodinâmica isso aí? Não. O que acontece? Mutações são do mal, a gente sabe disso. Nada novo foi criado nesse planeta por mutações. A mutação destrói, degenera, degrada, elimina genes. Então, o experimento já foi feito. E não deu certo. Refutando a evolução, não só do ponto de vista de evolução química, mas a evolução bioquímica. As mutações não tiveram papel nenhum. Às vezes tem um defeito que causa uma vantagem. Então, olha, se um bicho estiver comendo o seu braço, e se você cortar o braço, você vai ter uma vantagem, você vai escapar do bicho. Mas você ficou sem um braço. Mais tarde, esse braço que te falta vai cobrar o preço. Exatamente o que a gente percebe. Às vezes tem mutações que causam benefício aparente, temporário, mas que mais para frente causam a eliminação daquele bicho mutante. Selvagem é sempre melhor que o mutante. Sempre o organismo original, feito pelo designer, pelo foresighter, ele é melhor que os mutantes. A mutação é do mal. A seleção natural. Seleção natural, o pessoal fala assim, a seleção natural é o grande criador das coisas na evolução. É o que o doutor aqui diz. A grande resposta do que o professor Diogo Maier diz é a seleção natural resolve todos os problemas. Pastor, todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui na RIT TV, no Vejam Só, a seleção natural não cria absolutamente nada. Nunca criou, não cria e nunca criará absolutamente nada. A seleção natural somente seleciona coisas já criadas. E qual é a grande mensagem da seleção natural? Vantagens são vantajosas. Olha só, é um conceito trivial, Michael Behe fala sobre isso. Se você tiver asas, você terá uma vantagem, óbvio. Então, deixa eu fazer uma pergunta que eu aprendi na escola. Sim. Né? Como uma das evidências da evolução. Em Londres, antes da Revolução Industrial, as mariposas brancas eram muito mais numerosas do que as mariposas pretas, porque as mariposas pretas eram facilmente vistas pelos predadores. Aí veio a Revolução Industrial, com aquele monte de chaminé, e cobriu de fuligem a Londres. Então, as mariposas brancas é que passaram a ser vistas mais pelos predadores, e então as mariposas evoluíram para ficar escuras, ou não? Essa é uma das grandes propagandas evolucionistas, as mariposas de Manchester, que eles chamam. O que aconteceu com as mariposas? Elas usaram uma informação genética pré-existente. É a capacidade de sintetizar mais ou menos de um pigmento. A mariposa mais escura, ela não desenvolveu um novo pigmento escuro. Ela já tinha essa capacidade. Ela só produziu um pouco mais. E sim, se uma cor mais escura causa uma vantagem, ela vai ser selecionada. Mas essa vantagem ela apareceu porque novos processos metabólicos, uma grande novidade em termos de mutações criou aquilo? Não. É a variação variações dentro da mesma espécie, variação do mesmo tema. Ela ficou mais escura? Quando a poluição foi solucionada, ela voltou para a sua cor original. Mostrando que o ser tem capacidade de se adaptar, mas através de graduações de características que ele já tem. Nenhum novo sistema, nenhuma nova proteína, nenhum novo caminho metabólico foi criado ali. Então, eles falam, olha, evolution in action, evolução em ação. Adaptação, mera adaptação de características já pré-existentes. Então, a pergunta que eu fiz para o senhor antes do bloco, né, antes de a gente ir para o intervalo. Cães, raposas e coiotes, eles têm um antecedente comum que deu essas três espécies ou cada um sempre foi o que foi? Nós, no design inteligente, entendemos que não é uma árvore da vida, mas uma floresta da vida. Então, várias árvores foram colocadas aqui prontas. Então, o reino canino, o reino felino, tinha um casal original.
E esse casal original, enquanto as condições ambientais não estavam variando, continuaram como esse casal original. Agora, o planeta, de repente, pode ser, não, eu sou catastrofista, eu acho que teve uma grande catástrofe aqui que mudou muitas condições do planeta. E, de repente, agora esse mesmo casal, vários números diferentes desse mesmo casal estão espalhados pelo planeta. E ali ele tem uma condição diferente, o outro tem o clima, a temperatura, a alimentação. Ele começa a se adaptar àquelas condições específicas. Então, o casal original talvez não exista mais. Existem essas variações, mas variação do mesmo tema. Canino sempre foi canino, felino sempre foi felino, homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé e sempre andaram juntos nesse planeta. Variações do mesmo tema a gente tem na raça humana, nos chimpanzés, nos felinos, nos caninos. E o que isso mostra? Extrema antevidência. O projetista que projetou e planejou a vida falou, olha, as condições vão mudar. Esse animal vai estar submetido às diferentes condições. Eu vou ter que colocar nele capacidade de diversificar e de se adaptar dentro da sua espécie. Parece que aquele livro que a gente acha que é verdade, né, pastor? Fala assim, segundo a sua espécie. Ele repete inúmeras vezes. A gente fala, por que esse exagero? Porque acho que ele quis deixar bem claro que as variações vão ocorrer. Elas ocorreriam, mas dentro da sua espécie. A espécie, que talvez a Bíblia fala, são o que a gente conhece hoje como famílias. Eu vi num programa de televisão que a baleia e o cão têm o mesmo bicho antecessor. Olha, são características. Um designer, quando ele faz uma característica que funciona, o que normalmente um engenheiro faz? Poxa, isso funciona para esse bicho, pode funcionar para o outro também. São evidências de um designer comum, não de uma evolução inclusive, tem vários exemplos. A ecolocalização. Ela é igualzinha em morcegos e em golfinhos. E a gente não vai imaginar que um golfinho evoluiu para morcego e o morcego evoluiu para golfinho. Até porque tem dó, né? Eles falam de evolução convergente. A ecolocalização, do ponto de vista evolutivo, seria um grande milagre, sem santo. E a gente imaginar que o mesmo milagre se repita em tempos distintos, em posições distintas na árvore da vida, em condições idênticas, aí haja fé, né, pastor? A gente, até um milagre a gente acredita, mas 2 milagres idênticos, sem santo, em pontos distintos da árvore da vida? Então, as evidências são todas contrárias à evolução. Do ponto de vista científico, nós descobrimos que a evolução não bate mais com os dados. E tudo indica a favor do design inteligente. E por isso que a gente cresce no mundo inteiro, a sociedade se espalha. Tem mais de 1.000 cientistas, inclusive alguns laureados com o Nobel, né? Tem a lista dos dissidentes de Darwin, que eu cito na minha resposta. São mais de 1.000 grandes cientistas. Lá na lista não entra... se você é um novato na ciência, não entra. Você tem que ser alguém já com uma carreira estabelecida e tudo mais. Orgulho santo de estar na primeira página lá, viu, pastor? Então, mas essa lista o que é? São grandes cientistas, membros de academias de ciência, gente já experimentada e com uma carreira sólida, que dizem o seguinte, olha, somos dissidentes de Darwin, nós não aceitamos mais a evolução darwiniana como a resposta para a vida. Se você não aceita a evolução darwiniana, é óbvio que você está, de certa forma, apoiando a ideia de que uma mente inteligente fez o universo e a vida, porque as duas coisas são excludentes, ou foi uma mente inteligente ou foram processos naturais não guiados. Deixa eu mostrar de novo, acho que é para o 2, né? Ou para o 1, o livro Antevidência. E, doutor, o senhor, nas orelhas do livro, tem recomendações de cientistas, alguns deles laureados, não é isso? Olha, reverendo, o que acontece? A gente fica achando que cientista bom é cientista ateu, não é? Cientista bom é cientista ateu. A partir do momento que o Dr. Benedito se declarou defensor do debate, do design inteligente, não pode assumir a CAPES. Olha só, que perigo para a ciência. Absolutamente não. Olha só, 85% dos ganhadores de prêmio Nobel nesse planeta, 85% dos ganhadores de prêmio Nobel se declaravam cristãos.
ou que acreditavam num design inteligente. 85% dos ganhadores de prêmio Nobel. A ciência nasceu com homens que criam em Deus, cristãos, inclusive. As grandes universidades do mundo foram estabelecidas por homens cristãos que criam em Deus. Os pais da ciência, Boyle, Pascal, Schrödinger e tudo mais. E esse livro, olha só, é endossado por 3 ganhadores de prêmio Nobel. Pastor, eu sou apenas um rapaz latino-americano, né? 3 ganhadores de prêmio Nobel. Deixa eu mostrar o livro de novo. É para 2 ou para 1? Para 1. Então vamos lá. Nomeie eles enquanto a gente mostra o livro. Olha, aí eu não vou lembrar o nome deles, pastor. Mas é um ganhador de prêmio Nobel de Física, de Química e de Medicina. Olha só. Que maravilha. 3 ganhadores de prêmio Nobel que endossaram um livro. E assim, você vai falar um cientista, eu brinco, né? Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo do interior. De repente lança um livro... Vai chamar Campinas interior que o senhor vai ver. Aí nós estamos perdidos. Mas Campinas não é interior, né? É zona de transição, né? Você sabe, né? Eu falei isso para o senhor. Falar em zona de transição. A gente fica, eu e minha mãe, ficamos muito admirados. Tem um lugar onde a gente mora lá, que dá para ver, é perto do aeroporto de Congonhas, dá para ver a revoada de pássaros. E eles, parece que são um monte de pássaros, decolam juntos, né? Alçam voo juntos, e parece um organismo só, porque eles fazem as curvas ao mesmo tempo. É um negócio muito bonito. Como é que os pássaros se orientam? O senhor diz no seu livro que eles têm GPS. GPS, acho que ninguém nega, né? Que é um invento fantástico, né? Super útil e tudo mais, né? A gente vai sair pelas viagens, né? Pega o aplicativo, tudo. E a gente fica, assim, realmente surpreendido com a beleza dos GPS que os homens criaram. Mas o melhor e mais eficiente, mais espetacular GPS conhecido nesse planeta está nos pássaros, embutido nos seus olhos, no seu cérebro. Os pássaros têm a capacidade, reverendo, de enxergar as linhas do campo magnético da Terra. Ele não sente, ele enxerga as linhas. E tem pássaros que o andorinhão preto, ele viaja seguindo essas linhas por mais de 2.000 quilômetros. E ele sai desse pontinho, chega naquele pontinho, ele sai daquele pontinho e volta no mesmo pontinho. Ele viaja por mais de 8 meses. Sem sequer pousar. Agora, ele precisa dormir, não precisa? Ele dorme com metade do cérebro, ele fecha um olho e mantém o outro aberto. Ah, não. Ah, sim. Sério? Sério. Ele fecha com metade, ele dorme com metade do cérebro e mantém o outro, e inverte depois. Seria bom se a gente tivesse essa capacidade. Não entrava ladrão na nossa casa, né? A gente ficava esperto dormindo, mas com o olho aberto. Olha só! Eu não sabia disso. Incrível. Existe um ser vivo que faz isso? Pássaros. Agora, como é que ele percebe o campo magnético da Terra? Um efeito em física que até Einstein, quando ele descobriu esse efeito, ele falou assim, gente, isso é sobrenatural, é um milagre, isso não existe. Ele falou, a teoria que está errada. Eles chamam de entrelaçamento quântico. Entrelaçamento quântico, assim, você tem 2 elétrons, você separa esses 2 elétrons, ele fica um spin, o mesmo spin. Aí um elétron começa a conversar com o outro. Se você influencia esse elétron, se ele faz ele dançar aqui, ele dança igualzinho do outro lado. Entrelaçamento quântico. É aquela coisa de efeito quântico, né? A química quântica, eu digo que é a ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. Porque ele é extremamente complexo. E esse efeito é sobrenatural. Tem uma proteína no olho do pássaro que faz esse efeito, o entrelaçamento quântico. E por entrelaçamento quântico, parece, porque tudo indica, é uma descoberta recente, ele enxerga o campo magnético da Terra. E agora, veja só, isso é essencial para a sobrevivência dele, né? Os pássaros migratórios. E eles fazem isso com uma beleza, com uma antevidência absolutamente genial. Todos esses exemplos nos deixam indesculpáveis. A gente não tem desculpa nenhuma. Não há desculpa nenhuma da gente não aceitar hoje o design inteligente, porque estamos atolados e afogados em evidências claríssimas de que uma mente inteligente fez o universo e a vida e que as ideias de Darwin morreram. Chegou a hora da gente abandonar Darwin e seguir os dados. Vamos falar um pouquinho aí dessa comoção nacional que houve, né?
com a nomeação do professor Benedito lá para a CAPES, né, o que a comunidade científica em grande quantidade fez foi dizer que, que ele é criacionista, não necessariamente. O adepto do design inteligente é um criacionista sempre? Não, o senhor menciona no seu artigo gente que é até agnóstica? Sim, não, absolutamente não. Defensores do design inteligente, reverendo, são cientistas. A gente não tem lá na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, com quase 3 mil membros, não tem lá na ficha qual é a sua religião. E se não for essa, você está excluído. Você só pode defender Armínio ou Calvino aqui. Não, de jeito nenhum. Nós somos cientistas que a única declaração de fé de um defensor do design inteligente é só sei que nada sei e seguirei os dados, seja onde for que eles nos levem. Que legal! Isso que é fazer ciência, boa ciência. A boa ciência do design inteligente é a melhor ciência do que a ciência dogmática, naturalista, que fecha com paradigmas e persegue os seus opositores e os desqualifica quando eles são eleitos para CAPES. Essa é a péssima ciência que nós temos hoje. Então, a boa ciência do design inteligente só segue os dados. Eu só sei que nada sei. E exercendo essa ciência, homens que são ateus, agnósticos, cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, a gente não sabe na realidade, a gente não fica perguntando, mas a gente sabe que tem diferentes posições filosóficas e teológicas. Mas eles são o quê? Do ponto de vista científico, são gente honesta que quer seguir os dados, quer responder à sociedade a verdade sobre as nossas origens. E analisando esses dados, eles estão dizendo, olha, é uma mente inteligente. Agora, fora do design inteligente, o David Berlinski, um dos grandes, que é agnóstico, ele fala, eu não quero me comprometer, eu não quero saber quem é. O Fred Hoyle, ele disse, olha, foram os ETs, é o defensor da panspermia. O Anthony Flew, o maior ateu do século XX, ele era ateu, ele não tinha nenhum pressuposto teísta. Ele falou, olhou o design inteligente e se transformou no defensor do design inteligente. É como o Richard Dawkins disse assim, olha, a evolução me fez completamente satisfeito intelectualmente em ser um ateu. Então, as teorias científicas têm profundas implicações filosóficas e teológicas. Sem dúvida nenhuma. Como o senhor já disse em outro programa aqui, a grande razão para a implicância contra a teoria do design inteligente, por parte dos cientistas evolucionistas, é rejeitar de todas as maneiras possíveis e imagináveis que exista um ser que criou as coisas com propósito. Porque se ele criou as coisas com propósito, qual o propósito da minha existência? Por que este ser não iria querer um relacionamento comigo se ele me criou? Então, essa é a ideia que se quer rejeitar. É a raiz de todos os males. É aquela percepção que o homem tem de que ele se vira sozinho, né? E ele não quer ninguém para dirigir os seus caminhos. É uma questão de dados? Não é, porque se fosse de dados, o design inteligente já teria sido aceito no mundo. É uma questão muito mais de filosofia e teologia, de gosto, eu digo isso, de desgosto. Muitos cientistas hoje não gostam da hipótese Deus, não gostam de uma teoria que possa levar às implicações filosóficas e teológicas e que apontem para Deus, principalmente o Deus bíblico. Então, chega agora um representante do governo brasileiro, um homem justo, leal e bom, um homem que estabeleceu na sua universidade o debate científico. A fez, apesar de confessional, 100% laica. Porque o Benedito podia chegar lá, olha, design inteligente não tem mais nada, certo? Falou, não, agora a gente vai fazer o debate. Que se sentem à mesa os que defendem a evolução e o design inteligente, vamos debater aqui, é assim que se faz ciência. E disse, olha, para que possamos, se o debate indicar o design inteligente, utilizar o design inteligente como uma teoria sobre as nossas origens. Perfeito. Agora chega um cientista, publicou mais de 100 artigos científicos, como engenheiro, vai assumir uma posição do governo? Não pode. Olha só, não pode. Por quê? É o desgosto, não é? De entender que alguém que talvez tenha posições que discordem da minha, possam estar lá gerindo a ciência brasileira, mas parabéns, Benedito, parabéns a CAPES, não teria nome melhor para ser escolhido. É um cientista verdadeiramente laico que defende a verdade, o debate, o embate e que quer fazer a melhor ciência possível. Isso, e fica bem claro as intenções por trás daqueles que
que criticam, né? O Vejam Só está sempre aberto ao debate, à discussão. Já propus aqui várias vezes fazermos debates entre o senhor e um evolucionista, desde que ele também seja cientista e tenha o seu cabedal, né? Eu estou com dificuldade para discutir, ficam me perturbando o tempo todo aí para fazer o debate sobre a Terra plana. Falei, tá bom, eu trago um defensor da teoria aí da Terra plana, que ele saiba que no dia seguinte virá um cientista para refutar tudo aquilo que ele disser. Até agora eu não consegui ninguém que aceitasse. Até o terraplanismo, né, rapidamente quiseram colar no design inteligente, né? Um professor lá falou assim, olha, eles são que nem os terraplanistas e não sei tudo mais. Desqualificar o seu adversário não é uma estratégia muito boa. Os advogados de porta de cadeia fazem isso também, não fazem? Fazem. Reverendo, desqualificar. Não desqualifique o design inteligente, porque é ciência na sua mais pura essência. É ciência baseada em fatos e dados, em evidências, defendido por prêmios Nobel, por gente boa, gente que quer fazer ciência de verdade. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, né? Deixa eu ver aqui os comentários dos nossos telespectadores. William Victor publicou. Pelo contrário, a pergunta da enquete, né? O cientista que defende a evolução é mais cientista do que defende o design inteligente? Pelo contrário, como diz o Dr. Marcos Eberlin, pouca ciência te afasta de Deus, mas muita ciência te aproxima. Luan Machado diz, ele precisa apresentar bases sólidas para ir de encontro à evolução. Infelizmente, não vejo nada muito sofisticado sendo defendido pelos adeptos do design, além de argumentos como o Deus de lacunas e supostos furos na evolução. Nada sofisticado? Como é que chama a tua ciência mesmo, doutor? É outra forma de desqualificar o design inteligente, né? Dizendo que a gente não tem argumentos, que a nossa ciência é o Deus da lacuna, que só preenche uma lacuna. Olha, não sei, então foi Deus. Absolutamente não. O design inteligente é a ciência da informação, é a ciência dos dados, é a ciência que fala porque sabemos, propomos o design inteligente. Nada de ignorância, nada de lacuna. É mais uma tentativa de nos desqualificar. A ciência do design inteligente é a melhor ciência do que essa ciência naturalista, não é? Que diz que já provou que é mais lei do que a lei da gravidade, né? De que um dinossauro evoluiu, né? Em pássaro, de que um mamífero qualquer nadando, né? De boca aberta virou baleia, né? Olha só, isso, existe evidências para isso? Absolutamente não. Dizem que o registro fóssil prova a evolução, é a maior pedra no sapato de Darwin. Então, as evidências do design inteligente são sólidas, cristalinas, são inúmeras. Leia os nossos livros, leia os nossos artigos, você vai aprender que, na realidade, isso não é assim. E quem disse, né, que pouca ciência te afasta de Deus e muito te aproxima foi o maior cientista de todos os tempos, Pasteur. Na minha opinião, né, o maior cientista de todos os tempos. Não foi ele que falou que vida só pode vir de vida? A biogênese é uma lei, é a lei da biogênese. Somente vida gera vida. Nunca ninguém refutou essa lei, reverendo. Nunca em laboratório se gerou vida de matéria inanimada. A gente sempre precisa de uma célula para gerar outra célula. E essa lei permanece firme e forte, é a lei que o design inteligente, uma das leis que o design inteligente usa na sua argumentação, a lei da biogênese. Pois é. Bom, doutor Marcos, quem quiser conversar com o senhor, convidar o senhor para palestras, etc., como é que acha o irmão? Olha, você pode me encontrar no meu e-mail, mneberlin@gmail.com, mandar um WhatsApp. No site do Mackenzie? No site do Discovery Mackenzie, nós temos lá. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Nós temos lá mais de 2.000 membros listados com seu currículo, com a sua foto, com seus e-mails lá. Pode nos contactar. A gente quer fazer o debate, não queremos apregoar nenhuma religião e nenhuma vertente de qualquer coisa que não seja ciência na sua mais pura essência. A gente vai falar sobre ciência, vai demonstrar os dados científicos e a verdade sobre as nossas origens. Vamos lá, vamos ver o resultado parcial da nossa enquete. 91% disseram que não, 9% disseram que sim, né? A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Até lá, Deus abençoe. Fiquem na paz.